Pai do Senhor Jesus, a todos os meus amados, a nossas famílias, das que compõem a Assembleia de Deus aqui, a cidade de Piranhas, saudação de paz a todos. Grande é a saudade, por não estarmos nos cultos presenciais, pois meu coração um vazio muito grande, sentindo a ausência de todos vocês, todas as famílias, meus irmãos. Desejo de dar um abraço, mas a Bíblia nos diz que para tudo tem o tempo, Para tudo tem o tempo. Diz que tem o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraço. Eu sei que para nós esse tempo não seria legal, mas estamos comprovando o que a palavra nos diz. Somos obrigados a nos afastar um pouco, apesar do amor cada dia estar maior, mas esse abraço realmente não está acontecendo. É o tempo para tudo. Diz o sábio que há tempo de juntar pedra e há tempo de espalhar as pedras. E outro dia eu precisei construir uma casa, uma igreja melhor, uma casa do Senhor, e eu fui juntar pedras e lembrei deste livro de Eclesiastes que dizia tempo de juntar pedra. E aí outro dia compramos um terreno para a igreja e aí eu fui tirar as pedras de dentro e jogar fora, de lançar fora aquelas pedras porque não era útil, E eu entendi. E agora também entendo esse versículo, o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraço. Infelizmente, nós estamos cumprindo esta quarentena que para nós é terrível, A ausência dos cultos, a ausência dos irmãos da igreja, para nós é terrível. Mas já agradeço também aos irmãos pelo carinho de manter a igreja, de nos ajudar com seus dízimos, oferta. Muitos irmãos têm chegado, têm abraçado a causa, compreende a igreja, ama a igreja, não quer ver a igreja fracassada e aí tem cooperado conosco. Muito obrigado, irmãos. E eu quero deixar um texto, não vou fazer uma live nesta noite, mas quero deixar aqui um texto. Minha Raquel está nos gravando, para transmitir os irmãos. Não convidei também o nosso irmão Cláudio, a equipe que faz esse trabalho, pois será muito rápido e sucinto. Quero ler no livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 4 diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando eu leio esse texto aqui falando sobre o profeta Elias, que eu leio o capítulo 17, capítulo 18, eu encontro um Elias cheio de fogo, um homem poderoso em Deus, um profeta como nunca houve, com tanta ousadia. E agora a gente vê ele debaixo de um zimbro. Zimbro seria uma árvore pequena, do tamanho de um pé de mandioca, mais ou menos. A sombra, pouca sombra, e a sua raiz era amargosa, venenosa. Este é o quadro que se encontra o profeta Elias, debaixo de um zimbro, pedindo a morte, porque ele não se achava melhor do que os seus pais, do que aqueles que foram antes dele. Mas quando eu leio esta narração deste capítulo 19, no capítulo 19, na epígrafe dessa mensagem, de Jezabel ameaça Elias. Irmãos, o que Elias tinha passado, tantas lutas, tantas vitórias, mas há momento na nossa vida que parece que uma palavra tira todo o ânimo da gente, toda a força da gente. Pouca coisa muitas das vezes nos enfraquece, nos traz um medo. E quando nós temos medo, irmãos, nós ficamos fracos. Nós não somos mais aqueles fortes. Se você olhar
quando Jesus estava no barco com seu discípulo, que se levantou no mar uma grande tempestade, um grande vendaval. Você vê que bateu um medo dos discípulos e eles até esqueceram de quem estava no barco. E não é diferente conosco hoje, não é diferente com a gente, com a igreja do Senhor. Muitas das vezes somos fortes, pregamos, falamos tantas maravilhas e anunciamos, é o tempo, para tudo tem o seu tempo. Mas chega tempo na nossa vida que parecemos com Elias nessa situação do capítulo 19. Nos encontramos debaixo de um zimbro, pedindo a morte, com medo e depressivo, achando que perdeu a batalha. Mas uma coisa é certa, de que aqueles irmãos que servem ao Senhor fielmente, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Estas palavras, o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, transmitiu para nós. E eu quero também transmitir a vocês. Se estivermos em Cristo, irmãos, nenhuma condenação há. Nós não andamos na carne, nós não servimos os prazeres da carne, nós servimos a Deus, nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Amados, mas voltando ao texto, esse Elias, ele pede a morte, depressivo, no deserto. Ele acha que está perdido por conta da ameaça de Jezabel, a esposa do rei Acabe, terrível. Mas ele vai dormir. Deus dá um sono a Elias. Pasme os senhores, que é uma forma de Deus se revelar, irmão, é quando nós descansamos nele. Elias deitou-se e adormeceu, no versículo 5. E lhe aparece um anjo, por Deus ordenado, que lhe trouxesse pão e água para o alimentar. O sono e uma boa alimentação, irmãos, seria útil para curar aquela depressão de Elias, ele tirar aquele medo e voltar a ser o instrumento que Deus levantou na terra para falar com os reis e com os homens. Mas observe que no versículo de número 6, ele volta a deitar novamente e dorme novamente. No versículo de número 7, o anjo lhe aparece novamente, ele acorda e o pão está quentinho no fogo e a água fria. No deserto parece que tinha uma geladeira, e eu posso conjecturar sem ferir o texto nesta noite. E ele levanta e come, e a voz do Senhor brada-lhe e diz: o anjo do Senhor tomou segunda vez, versículo 7, e tomou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida te será a caminhada. Irmão, a palavra de Deus é quem prevalece na nossa vida. Eu quero dizer para todos vocês que grande é a nossa caminhada nesta terra. Grande obra nós iremos fazer nesta terra. Deus nos chamou para fazermos uma grande obra. Levante a cabeça, se encoraja, ore, jejue, durma, coma no tempo certo, porque grande obra tem Deus para fazer nas nossas vidas. Grande é a caminhada de Deus para você nesta terra. Deus quer caminhar com você nesta terra e realizar grande obra. Mas observa, o versículo de número 8 diz assim: levantando-se, pois, comeu e bebeu,
E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Com aquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, uma quarentena. 40 dias e 40 noites. Aquele alimento, parece até os dias que nós estamos vivenciando esse texto. Essa quarentena talvez possa enfraquecer alguém que não se alimentou com o alimento que Deus tem mandado para a sua igreja. Porque Deus tem mandado pão quentinho para a sua igreja, água refrigerada para a sua igreja. E tem muita gente que vai continuar caminhando, mesmo na quarentena, mesmo no deserto, mesmo o sol causticante, a prova assolando, mas ele vai continuar caminhando porque ele se alimentou do pão que o Senhor mandou para os seus na terra. Ora que muita gente talvez não tinha o cuidado de se alimentar, ora viesse para a igreja por um hobby, simplesmente porque gostava, simplesmente para encontrar os irmãos. Mas aqueles que vieram para se alimentar, eles vão continuar de pé, firme, e vão passar esta quarentena mais firme do que nunca, porque ele se alimentou do pão do céu. Ele se alimentou do pão que Deus mandou, da palavra que Deus tem mandado para nós. E nesta noite, mais uma partezinha deste pão, através dessa palavra que estou lendo para a nossa meditação. E o versículo 9 diz: e ali entrou numa caverna, no quarentena. Entrou em uma caverna e se isolou. O isolamento que os homens estão falando, isso já aconteceu na vida dos servos de Deus. Mas você observa que no versículo de número 11, já bem embaixo diz assim, que veio um grande e forte vento, que as fendas dos montes a quebrava, e as pedras diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Parecia que Deus estava no vento, mas veio o vento, abalou as cavidades das rochas, quebrou muitas pedras, mas aqui a Bíblia diz que Deus não estava no vento, mas o vento teve que passar. O vento teve que passar por ali, para algo que nós vamos explicar agora. Ainda no mesmo versículo diz assim, que um grande terremoto, já no final deste versículo 11 diz, um grande terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. Abalou a estrutura da terra. Imagine o que está acontecendo agora, se não está passando este vento, se não está passando esse terremoto. Só fica firme, irmão, quem se alimentou da palavra, quem está comendo a palavra, quem está vivendo pela palavra, estes permanecerão firmes, porque estão alimentados. Mas ainda teve mais algo no versículo de número 12, diz assim, depois do terremoto veio fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Não estava também o Senhor no fogo. A prova é tão ardente que parece que nós estamos vivendo essas provas que li nesse versículo 11, versículo 12, neste exato momento. E é real, estamos passando. Se não estivermos alimentados pela palavra do Senhor, nós não suportaríamos, desistiríamos, abandonaríamos a fé, abandonaria a nossa igreja, abandonaria os nossos irmãos, seríamos um traidor semelhante a Judas. Mas não, o Senhor tem nos alimentado.
O Senhor tem nos preparado para este momento em que estamos passando momentos na caverna, momentos de isolamento, enquanto está assolando o mundo pelo vento, pelo terremoto, pelo fogo. Mas aqui no versículo de número 12 diz assim: depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui? No meio de toda esses vento, terremoto e fogo, todas essas provas, depois que passa a voz delicada, a voz suave, a voz amorosa de Deus, fala com Elias, e a expressão é bela e magnífica, porque Deus poderia ter usado a expressão e ter dito: que é que fazes aí, Elias? E eu entenderia que Deus não estava com Elias. Mas não é assim que a palavra chega aos ouvidos de Elias. A voz suave e delicada, ela fala: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, seria a mesma coisa dizer a Elias: eu estou contigo. Ainda que você esteja com medo, mas eu sou com você. Eu estou com você. Eu estou ao teu lado. Eu não te abandono. Receba esta palavra e se encoraje, porque maior é quem está com você. A última palavra é de quem está com você, e a palavra dele ao seu respeito é suave, é delicada, não é para lhe espantar, mas é para lhe acalmar, para lhe acalentar e dizer: mesmo na caverna, eu estou com você. Mesmo na sua casa, eu estou com você. Faça culto doméstico na sua casa, porque esta voz delicada vai lhe dar ordem para você sair e vir para a igreja profetizar, e vir para a igreja se alegrar com a vitória. A vitória está chegando. O tempo de Deus está chegando de falar conosco e dizer: que é que fazes aqui? O tempo acabou de estar na caverna. Cessou a quarentena. Vai para a igreja, vai para a minha casa e me adora e diz com grande eu sou. Esta palavra ao teu coração neste domingo 26 de abril de 2020. Deixa essa palavra para você. Saia debaixo do zinco, se alimente com a palavra e comece a andar segundo o caminho que Deus determinou para você. Somente essa mensagem nesta noite, e eu tenho certeza que o amado Espírito Santo fala ao teu coração. Deixo aqui o meu abraço, o abraço de toda a minha família, em nome da Igreja Assembleia de Deus, a qual represento aqui em Piranhas, enviado pelo pastor presidente, pastor Oswaldo Nunes de Lima, nosso reverendo. Um abraço a todos, transmito dele para todos vocês. Sempre está preocupado conosco, liga, vem aqui, É um presidente diferenciado. Que o Senhor continue guardando seu servo, nosso amado presidente, guardando sua família, e a você também que está em casa. E esta mensagem chegue ao teu coração. Maravilhoso Deus, quero te louvar, ó Deus eterno, por este culto, por esta mensagem que transmitimos aos teus filhos nesta noite.
Que a tua palavra encontre lugar no coração dos teus servos. Fala suave e delicado, de maneira que cada um compreenda e saia da caverna. Assim te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.